Olá galera, tudo bom? Sou a professora Luana, sou professora de Geografia e hoje a gente vai falar sobre a China, né? O dragão asiático, né? O dragão vermelho, o maior, né, país em população, tá? E aí a gente vai ver algumas características gerais e aprofundar em alguns temas bem importantes, tanto para vestibular, tanto para IFCE. E aí a gente vai ver aqui uma forma geral dos aspectos físicos da China, né? A China, ela faz fronteira tanto com a Mongólia, como a Coreia do Norte, né? Temos aqui Nepal, Índia, né? E algumas regiões do Sudeste Asiático. E aí a gente vê que aqui em cima temos o norte, né? Temos uma vegetação de campos, que é uma região de transição da China com a Mongólia. Temos aqui a muralha da China, que foi criada no século V a.C., para empatar, né, a invasão dos mongóis, tá certo? Temos litoral aqui na região leste, na região oeste temos o deserto de Gobi, temos aqui o planalto do Tibete aqui na região central, ao sul temos aqui o relevo, né, a cordilheira do Himalaia, tá certo? E aí, gente, a China, por ter esse tamanho, né, considerável, ela é formada por 5 regiões, né, 5 grandes regiões geográficas, tá? Sinang, Tibete, China do Leste, Mongólia Interior e Manchúria, tá certo? Tá certo? Então, nela tem essas 5 regiões, né, relevantes dentro da divisão territorial chinesa, tá? Outras obras arquitetônicas que tem dentro da China importantes é o Canal Imperial, né, que foi construído também no século VII a.C., que liga boa parte do país, tá certo? E aí vamos dar continuidade. A China, né, da dominação aos dias atuais. A China até o século XX ela foi governada por monarcas. Em 1912 se tornou uma república, né? Durante 22 anos teve uma guerra civil entre o Kuomintang, o PCC, que é o Partido Comunista Chinês, e o Japão de vez em quando atacando, né? Quem ganhou esse conflito, quem ganhou essa guerra civil foi o PCC, Partido Comunista Chinês, acabou ganhando, né, na boa. E aí é fundada em 1949 a República Popular da China, liderada por um carinha chamado Mao Tse-tung, tá? É interessante vocês saberem que estava acontecendo durante, né, esse período no mundo, né, a Guerra Fria, né, Estados Unidos de um lado e União Soviética do outro, tá? E aí, né, a China até 1957 ela teve um socialismo adotado pela União Soviética, né? Teve um modelo soviético de produção que foi conhecido como um grande salto, né? A população da China até hoje ela é rural, né? 70%, boa parte da população da China é rural, desculpa. E esse grande salto queria modernizar a economia, né, chinesa, queria urbanizar a China. Não deu muito certo, porque pela quantidade de pessoas que viviam naquele espaço, era quase impossível deixar em um pouco espaço de tempo a população ser rural e passar a ser urbanizada, né, por conta da quantidade de pessoas para alimentar, tá? E esse grande salto, né, controlava toda a riqueza natural e industrial, tá, do país, tá? Então ele queria promover uma rápida industrialização e modernização do país, né? Por uma desavença, né, porque a União Soviética não apoia a China a ter uma bomba nuclear, né, ela acabou se afastando, né, a China acabou se afastando da União Soviética, tá, e aí teve um relacionamento balançado, tá. É interessante vocês saberem também que o Mao Tse-tung, né, foi um dos maiores líderes da China. Ele fez essas comunas populares, que eram as cooperativas agrícolas, né? Cada grupo tinha um pedaço de terra e tudo mais. E aí, gente, Mao Tse-tung ele vem a falecer em 1976, tá? E aí houve um negócio chamado Revolução Cultural, que queria, né, incorporar, implementar os ideais comunistas na sociedade, né? A base, né, de perseguição. Então essa revolução cultural acabou perseguindo professores, artistas, tá? E eles só poderiam fazer obras que exaltassem a revolução, né? Essa revolução socialista. Tanto que eles começaram a colocar jovens como guardas vermelhos, né? Esses jovens que faziam essa posição de guardas vermelhos eram formas de
controlar a sociedade daquela época, tá? E aí, quando chega a década de 80, né, mais precisamente 78, Deng Xiaoping, ele assume o governo chinês. E foi ele o responsável por hoje a China ter a maior economia do mundo, né? A maior não, a segunda maior economia do mundo, perdão, fica atrás apenas, né, dos Estados Unidos. E aí, gente, ele fez um quadro de modernizações, né, que direcionava investimentos, né, para ciência, para tecnologia e, claro, para defesa nacional, tá? Ele acabou com as comunas, né? O que aconteceu? A terra, ela pertencia ao Estado, né? E ela fazia o contrato com esses agricultores durante 30 anos para eles poderem utilizar a terra, né? Mas a terra, ela faz parte do Estado, né? E aí ele adota um socialismo de mercado, né? E promove uma abertura, né, de capital para a entrada de capital estrangeiro dentro do país. Então ele adapta o sistema político e econômico realmente, tá? Então ali na década de 80 já começa a entrar Coca-Cola, empresas estrangeiras dentro do país, né? Interessante. E aí como é que ele faz essa adaptação? Como é que ele cria essa abertura econômica? Tá? Ele fez com que a China tivesse uma abertura econômica só no litoral. E essa regiãozinha aqui, ela ficou conhecida como ZES, as Zonas Econômicas Especiais, tá? Que elas eram do molde socialista. Era a única parte da China que tinha um molde socialista, né? E o molde capitalista, perdão. Então aqui ficavam as indústrias estrangeiras só nessa região. Por quê? Porque aqui litoral, né, tinha os portos, né, como o produto aqui era para exportação, né, todos os produtos eram feitos aqui e ia-se embora através do porto, né. E aí, gente, quando ele faz essa abertura econômica, né, tem o maior êxito rural da história, né, então a população ela vai migrando para essas regiões. Se a gente observar alguns mapas dessa região, ela tem um inchaço urbano, né, tem uma quantidade de pessoas, né, e aí essas indústrias, né, elas ficavam localizadas aqui. Mas, né, tinha indústrias de base, né, que eram controladas pelo Estado, né. A Bolsa de Valores ela foi reaberta, né. Então, a China ela teve um crescimento muito grande, acelerado, tá, em 10% ao ano, tá certo? Então, teve umas reformas capitalistas, né, só nessa região, mas todas controladas pelo Partido, né, Comunista Chinês. Espaço econômico chinês, né? Lá a atividade agrícola é a principal atividade econômica, tá? Que é o de terraceamento, como vocês já sabem, né? Onde tem a risicultura, tá? E aí a propriedade rural, como eu falei anteriormente, ela pertence ao Estado e o agricultor ele tem um contrato de terra durante 30 anos que pode ser suspenso ou renovado, né? E a China ela tem a maior produção de cereais no mundo por conta da quantidade de pessoas morando no país, tá? Mas mesmo assim, apesar de ter, eles ainda importam alguns produtos, né? Um exemplo é a soja brasileira, né? A China ela também é um maior produtor de arroz e trigo, né? Também tem na pecuária, né, a criação de suínos, só perde para a Índia, né, na criação de animais. E na mineração, o carvão mineral, né, olha aqui, ó, o carvão mineral é um dos mais importantes. Isso aqui é arroz, tá? Inundado. Lá o principal não é o petróleo, o principal gerador de energia da China não é o petróleo, sim o carvão mineral que vem para as termoelétricas, né, e gera energia para a população, tá? A poluição lá, gente, é muito grande. A China lá é muito poluída, muito poluída. Dizem, né, alguns estudos apontam que 80% dos rios da China não tem peixe, por conta que são muito poluídos. E aí, né, recentemente foi inaugurada a usina hidrelétrica de Três Gargantas, que é a maior usina hidrelétrica do mundo, né, superou a usina de Itaipu, a usina brasileira, né, e hoje é responsável só por 4% da energia chinesa. Uma usina hidrelétrica desse tamanho, que foi inaugurada em 2009, né, teve várias polêmicas ambientais em volta delas, mas só representa uma pequena porcentagem na geração de energia, tá? Que temos, né, a atividade da agropecuária dentro da China aqui nesse mapinha, né? Temos o trigo, o arroz, como a gente vê uma boa parte, né? O chá, o arroz com as colheitas anuais, né? O trigo, enfim.
E de espaço econômico, né, como eu já falei anteriormente, a indústria, né, ela é responsável pela economia, ela é o motor da economia chinesa. E a China, ela tem as 5 maiores indústrias siderúrgicas do mundo, tá? Indústrias de bens de consumo que atendem o mercado consumidor realmente, como indústrias de calçado, têxtil, né? Alimentação não, mais indústrias de consumo duráveis, né? Ou semiduráveis. E aí, né, essas EEs acabaram conquistando o mercado internacional, tá? Essas zonas econômicas especiais, tá? E aí, gente, nos últimos 30 anos a China, né, cresceu mais do que qualquer outro país. Outra, né, empresa famosíssima da China é o Lenovo, né? E aí, né, transformações sociais e demográficas da China. Ele é o país mais populoso do mundo, né? Nascem exatamente 20 milhões de bebês por ano. E na década de 80 foi criada a política do filho único, né? Que casais no espaço urbano que moram na zona urbana só pode ter um filho por casal. E na zona rural pode ter o segundo, se caso o primeiro nascer do sexo feminino, né? É interessante vocês saberem dados, né, que as mulheres chinesas, a boa parte da população de mulheres na China usam métodos contraceptivos, tá? Isso aumenta muito, né? Interfere muito na saúde da população feminina, tá? E por conta dessa política do filho único, gente, teve infanticídio feminino, né? Principalmente no setor rural, porque o filho, né? Ele era responsável por cuidar da família na cultura deles, né? Então, quando o bebê nascia mulher, eles acabavam matando, tá? E aí, como vocês podem observar aqui no mapa, boa parte da população se concentra no litoral, se concentra nas EEs, né? Por conta daquele êxodo rural, o pessoal acabou migrando para essa região. Pequim e Xangai são as cidades mais populosas, né? E na parte aqui ocidental tem os vazios demográficos, tá? Interessante você saber que 60% da população ainda vive no campo. E o idioma oficial é o mandarim, tá? Que é a política do filho único. Isso aqui, né, na parte ocidental tem o deserto de Gobi, né? E aí a população acaba não se fixando, então por isso tem um vazio demográfico muito grande. E temos aqui, né, a região do Tibete, que é uma região de conflito, né, que eles querem a emancipação da China, né, um estado religioso budista, e eles querem a separação, mas a China não dá essa emancipação por conta que aqui tem as maiores reservas de campo mineral e serve para o desenvolvimento da energia chinesa, né? E outra região é Hong Kong também, né? Hong Kong era uma colônia britânica que em 97 foi devolvida, né, para a China. E lá tem um regime diferente do regime chinês, né? O passaporte é diferente para ir para lá, a moeda é diferente, o idioma é diferente, é inglês. Então, a China não pode intervir durante Hong Kong durante 40 anos, né? Então, até hoje, Hong Kong, ela hoje faz parte da China, mas ela é uma região autônoma, podemos dizer assim. E quem quiser saber, né, tem uma reportagem no G1, né, sobre as principais diferenças de vida da população que vive em Hong Kong, tá? Então, galera, por hoje é só. A gente continua na semana que vem com mais outro assunto, né, sobre países da Ásia. Um beijo e tchau, tchau.